Olá, eu sou Felipe Lourenço, seu arquiteto, e você está em mais um vídeo da Clareira Arquitetura. Claro que você está vendo já onde eu tô, com certeza você já assistiu esse vídeo que está maravilhoso, e agora a gente vai falar sobre um assunto que pouca gente fala, que é sobre qual é o sistema estrutural disso daqui, como é que é construído um apartamento desse, e principalmente sobre alvenaria estrutural. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, pouco falado no YouTube, mas que diz muito respeito a você. O que você pode e não pode fazer quando o seu apartamento é de alvenaria estrutural. Aproveita que você está aí, já curte, compartilha, se inscreva, deixa um comentário para a gente saber que você está gostando aqui do nosso canal, do nosso conteúdo. Aproveita que aqui embaixo também tem nosso site, quer fazer orçamento, tudo está aqui embaixo, tá bom? Logo depois da nossa vinheta a gente começa a conversar sobre alvenaria estrutural e os problemas que você tem que evitar. Perfeito, vocês sabem então que a gente está nesse apartamento super legal, vocês já viram esse vídeo passando, só que aqui mesmo a gente teve um problema com a alvenaria estrutural. Depois a gente constatou que não era estrutural, mas mesmo assim a gente teve um problema com a construtora aqui, e um problema gigantesco. Essa obra mesmo ficou parada por mais de 2 meses, até a gente ter um posicionamento da construtora de que aqui a gente teria que refazer, enfim. Até tem algumas perguntas que a gente está vendo aqui, até num blog falando sobre isso, e eu quero responder algumas dessas perguntas com vocês aqui. Eu tenho certeza que alguma delas pode te ajudar. Então vamos lá. Alvenaria estrutural, que é quando você constrói em alvenaria estrutural, você constrói com todo o sistema sólido ou com os blocos estruturais, enfim. Isso serve para quê? Para que o peso da estrutura ele seja distribuído por mais ambientes, ou seja, por mais parede, mais área. Então com isso a gente tem algumas ressalvas para esse tipo de estrutura. Diferentemente do que acontece quando a gente projeta com pilar, laje e viga, que a gente faz o pilar, a laje e a viga e depois só fecha com uma alvenaria de vedação. Nesse caso aqui a gente tem a construção com uma alvenaria estrutural. Perfeito, então vamos resumir aqui o que é alvenaria estrutural. Quando você tem um sistema de laje, pilar e viga, que são aqueles sistemas que vão às vezes a viga na parte superior, lateral, o pilar, e tem um fechamento apenas, você tem menos área para a tensão da estrutura descarregar. Com a alvenaria estrutural isso é distribuído por muito mais área, então você acaba construindo mais rápido, isso acaba tendo um valor, dependendo do tipo de construção, mais viável, e você faz isso de forma mais rápida, mais contínua, e com o mesmo sistema, o sistema de construção. Eu peguei algumas perguntas e eu quero respondê-las junto para vocês, tá? Vamos lá. O Wesley perguntou: teria um problema se eu fizesse um furo de 5 centímetros de diâmetro com serra-copo e um bloco estrutural de um lado para outro? Vamos lá. Normalmente não tem, porque você está fazendo um furo em um ponto específico. Porém, aqui inclusive a gente estava falando de 4 centímetros de parede e a gente teve um problema, mas foi uma retirada, ok? Então normalmente quando você faz furo pontual, não tem problema. O problema está quando você quer rasgar alguma coisa de um lado para o outro. O Lucas perguntou: tem uma pia em alvenaria estrutural e há quase 1 ano colocamos uma pia de mármore. O marmorista instalou uma pia de 4 metros de comprimento, daí o instalador embutiu uma parte da pia dentro da parede por toda a extensão, mais ou menos uns 2 centímetros, por 3 e com 4 metros de extensão. Posso vir a ter algum problema? Isso foi um dos motivos pelo que a lei de reformas foi estabelecida lá em 2012. O que acontecia? A galera foi mexendo nos apartamentos estruturais e simplesmente mexia sem problema. O que aconteceu foi, aquele prédio, como um mexeu em um ponto, outro mexeu em outro, isso acabou deixando a estrutura muito ruim. Então acabou que o prédio caiu lá no centro do Rio de Janeiro. Após isso, a lei de reforma veio e acabou com tudo isso, e a fiscalização ficou muito mais forte. Por isso que hoje você precisa de uma responsabilidade técnica para executar a maioria das coisas que você vai fazer no apartamento. Inclusive trocar piso, colocar bancada, envidraçamento de sacada, tudo isso você precisa de um profissional para poder te ajudar na hora de fazer essa reforma. Aqui, o que acontece? Se ele colocar lá, pode ser que até ok, fique tranquilo, a pedra, enfim, de 4 metros,
sem problema algum. O problema pode ser se o vizinho fizer, o outro fizer, isso vai pouco a pouco danificando a estrutura. E se todas as intervenções, como alguns apartamentos são espelhados, então isso pode acontecer da seguinte forma: você está ali fazendo cozinha, isso pode atrapalhar totalmente a alvenaria estrutural, pode danificar e deixando ela mais frágil. Ficou mais frágil, aí sim você corre o risco. Então o problema é o seguinte: eu fiz uma coisa, daí você olha lá no grupo do seu condomínio, sabe o que acontece? Você vê lá o vizinho, tirei a parede, o outro, tirei a parede. Deve ser assim, se ele tirou, eu posso tirar. É aí que mora o perigo. E foi justamente por isso que a gente teve esse problema lá no Rio de Janeiro e depois a gente teve essa mudança, vamos dizer assim, de postura. O Rodival perguntou aqui: olá, estou querendo trocar uma porta de lugar, será que tem alguma vantagem por morar no último andar? Vamos lá. Primeiro, trocar a porta de lugar na alvenaria estrutural está fora de cogitação. Por quê? Porque você vai precisar fazer uma reconstituição estrutural e a menos que você faça essa reconstituição estrutural de acordo com a grout correta, a grout é o tipo de argamassa que você precisa, com a especificação correta, enfim, é chatíssimo e dá um trabalho gigantesco. Não é ideal, você pode fazer isso e daí você mudando, você compromete sim a estrutura do lugar que você está, tá bom? Essa vale muito, porque a gente está num apartamento que é todo de alvenaria estrutural e se vocês perceberam, a gente tem coisas penduradas nas paredes, armários, tem aqui essas prateleiras, enfim, tem bastante coisa aqui pendurada. E a pergunta é a seguinte: existe algum problema em fazer guarda-roupa planejado em alvenaria estrutural? Normalmente não, porque se vocês lembrarem lá na primeira pergunta, o que eu falei, quando é um furo pontual ou uma abertura pontual, enfim, você tem que avaliar essa questão técnica, mas quando é um furo, alguma coisa, pendurar quadro, é até melhor porque você consegue ter mais, vamos dizer assim, mais fixação, né? Então isso não tem problema. Então dá para fazer guarda-roupa planejado, armário de cozinha planejado, dá para fazer tudo aqui sem problema algum. Possibilidade de fazer vários microfuros, é o que eu falei, dá para fazer sim, não tem problema nenhum. Agora tem um aqui da Diana que é, assim, o campeão. Meus pedreiros fizeram um buraco de nicho na minha parede do banheiro, que é de alvenaria estrutural, e eu não sabia que não podiam ser feitos. Gostaria de tapá-los, mas não sei como fazer. Como fazer? Vamos lá. Quando você tira uma parte da parede, alguma coisa assim, você fragilizou. O condomínio pode vir e pedir para você refazer aquela parte que você quebrou. Porém, Felipe, é só comprar um bloco, ou fechar com drywall, coisa do tipo. Não. Você precisa fazer uma recomposição estrutural. Como é que normalmente é feito isso? Você precisa de um laudo de um arquiteto ou engenheiro, precisa que isso seja feito acompanhado por um arquiteto ou engenheiro, precisa que seja utilizada a grout correta solicitada pela construtora, que é a grout solicitada no projeto estrutural. Como cliente, normalmente você não tem acesso a esse tipo de planta técnica. Então você precisa falar com o pessoal da construtora para eles te passarem qual é o tipo de argamassa que você vai usar, o tipo de bloco que você vai usar e além de tudo, fotografar todo o processo. Você precisa fazer um laudo, vamos dizer assim. Aqui a gente teve um problema desse com uma parede de 4 centímetros. Mesmo depois que a gente constatou que não era estrutural, a gente teve que fazer a reconstituição, enfim, e teve que filmar bloco por bloco sendo colocado. Então assim, só aí vocês já pensam o tamanho do transtorno que a gente teve. E a obra aqui ficou parada para fiscalização pelo menos por 2 meses. Felipe, você não podia ter feito antes? Sim, mas por um problema da construtora, a gente só tinha que falar com uma pessoa, essa pessoa estava de férias, licença, o que foi, e não tinha quem atendesse a gente para resolver isso. Outra pergunta aqui embaixo. É possível fazer cozinha americana em parede estrutural? Quando ele fala cozinha americana, ele está falando abrir a parede entre a cozinha e a sala. Eu sei que você quer fazer isso aí na sua casa, no seu apartamento novo, eu sonho fazer aquela cozinha integrada, mas tem que tomar cuidado, tá? O Franklin aqui perguntou, li aqui, mas não encontrei a informação. Ok, o que acontece? Quando você abre, é exatamente o que a gente está falando, você está fragilizando. Lembra da porta que mudar de lugar? É a mesma coisa. E quando você faz isso no apartamento, existe a possibilidade do síndico, do corpo diretivo do apartamento, mandar você refazer tudo, tá bom? Então cuidado, hein? Vamos lá.
Moro num apartamento com paredes estruturais, mas gostaria de fazer um furo na parede do banheiro para encaixar um nicho. É o que a gente já comentou. Nicho no banheiro em parede estrutural, não. Grava isso. Se puder gravar alguma coisa, grava isso, tá? Outra coisa. Contratei uma empreiteira para reforma do meu apartamento, que comprei na planta. Às vezes quando você vai... Deixa eu só dar um pause aqui. Quando você vai lá comprar um apartamento, o corretor nunca te fala, ou ele não sabe se as paredes são todas estruturais, ele às vezes nem comenta isso com você. Por quê? Porque a intenção dele muitas vezes é mais vender do que te informar, o que é um problema. Então, vale a pena ver qual o tipo de estrutura que você tá recebendo. Ah, vai ser em alvenaria estrutural, vai ser alvenaria de vedação, vai ser as laterais todas estruturais e o meio, que é a mista, né? E o meio em drywall, como é que vai ser entregue esse apartamento? Isso é bem importante de você saber, até porque isso pode causar esse tipo de problema aqui que eu tô lendo. Olha só o que a Simone falou. O pedreiro por conta abriu um rasgo de 50 milímetros para desobstruir um conduíte que estava com concreto. Olha isso, ela contratou a empreiteira, o apartamento que ela comprou na planta já ficou esperando o tempo de ficar pronto. Quando o pedreiro abriu um rasgo para desobstruir um conduíte que estava com concreto, a gente não sabe de quem é a culpa disso, porém a parede é estrutural. Então quando ela foi abrir esse conduíte lá, esse rasgo, e aqui ela fala, pararam a minha obra, eu não sei o que fazer. Qual o risco por esse rasgo na parede? Foi feito na vertical, próximo à porta de entrada do apartamento. Ou seja, ela acha que não tem problema. Só que tem. Na alvenaria estrutural, o problema menor ele vai se distribuindo para o resto da estrutura. O que acontece é que muitas vezes esse rasgo pode ser o rasgo fatal, vamos dizer assim. Você pode estar fazendo o seu rasgo ali achando ok. Só que se o vizinho fizer, o outro fizer, o problema são as múltiplas alterações que vão sendo feitas na alvenaria estrutural. Se você tem alguma dúvida, Gui, manda aqui embaixo para a gente poder saber o que você está achando desse assunto. Eu sei que é um assunto pouco falado por aqui, mas eu prefiro te informar de alguma coisa que vai ser realmente útil do que muitas vezes te informar sobre alguma coisa que não é tão útil para você. Então o seu apartamento, quando você recebe a planta, normalmente já está escrito no contrato e na planta você já sabe qual é o tipo de estrutura que você tem. Então fica de olho para não ter nenhum tipo de risco ou qualquer problema com relação a isso. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui no nosso canal. Eu espero que você não tenha nenhum problema com a alvenaria estrutural. Tem dúvida? Manda aqui embaixo nos comentários. Tem nosso site também para fazer orçamento. E fica tranquilo, a gente sempre avalia isso antes de qualquer projeto ou o que for proposto. Ok? Eu sou Felipe Lourenço, seu arquiteto, e esse foi mais um vídeo da Clareira Arquitetura. Eu te espero no próximo!